Bom, pessoal, vamos dando sequência aqui, né, a disciplina de Seminários 1. Agora eu vou falar de introdução, tá? A primeira parte aí, falamos de título, palavras-chave e resumo, tá? E vamos agora falar um pouco sobre introdução, tá bom? Bom, gente, existem várias formas de se fazer uma boa introdução. Várias e várias formas. Eu acho que a mais segura é fazer a introdução em formato de funil. Como assim em formato de funil? Partindo do geral e indo para o específico, tá? Vou dar um exemplo aí do que seria geral para o específico. Você fala de alguma coisa que acontece no mundo, mas no Brasil acontece de tal forma, no meu estado é assim, meu experimento é assim. Então, assim, eu estou tentando fazer um funil baseado na localidade, né? Mas às vezes o funil ele é baseado em assunto, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar com um determinado controle biológico. Então, você tem que explicar o que é controle biológico, estudos acerca de controle biológico, gerais, estudos que você pode até usar como comparação no futuro, e aí você vem para o seu trabalho, né, o controle biológico com aquele inseto, com aquele invertebrado que você vai estar trabalhando. E aí você já está caminhando para o final, para a finalização da introdução. Então, assim, partir do geral e ir para o específico, e não ficar indo e voltando, tá? É muito comum em introdução de TC, a pessoa pega e fala de determinada cultura. Aí beleza, a cultura no Brasil vem de tanto e assim por diante, cultura é importante. Aí ela faz um parágrafo falando que na sua região e assim, 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 assado, tá, ok. E aí ela vem para um terceiro parágrafo, começa a falar de estudos sobre essa cultura e começa a falar de estudos de modo geral de novo, Brasil de novo. Não, gente, você já falou do Brasil, então você já poderia ter falado lá naquele momento sobre a cultura e os estudos, o que os estudos apontam para o Brasil. E depois você vai para o específico. Depois você vai para o seu estado, para a sua região. E não ficar indo e voltando, sabe? Indo e voltando toda vez. Muito comum isso acontecer, é mais comum do que parece, tá? E artigos científicos muitas vezes têm isso, tá? Tem essa questão aí. Então, assim, tentem sempre fazer do geral para o específico. Eu ainda vou dar mais dicas, mas já é uma dica inicial que eu acho importante. Se você tem um parágrafo na sua introdução e você olha para o seu objetivo, para a sua hipótese ou para as suas perguntas do seu trabalho, e esse parágrafo parece que ele não está ajudando muito a chegar nesse objetivo, nessas hipóteses, talvez seja um parágrafo inútil, tá? Então, assim, a introdução, ela literalmente tem que guiar a pessoa, é como se fosse um direcionamento. A introdução vai direcionar a pessoa a chegar nos objetivos do trabalho, tá bom? Muitas vezes a gente gosta de fazer uma introdução longa na dissertação, explicando direitinho o trabalho, para que ele serve e assim por diante. Só que, na verdade, isso pode ser um problema, porque você pode partir do geral demais, de uma coisa generalista demais, e às vezes o seu trabalho já é mais incisivo, né? Ele já é mais específico. E às vezes a gente não consegue guiar direito, né? Não consegue escrever de uma forma que a gente chegue claramente nos objetivos. Então a gente chega no último parágrafo da introdução, parece que a gente ainda está falando de uma coisa muito abrangente, muito ampla, e na verdade já deveria estar falando do que vai ser o nosso estudo, tá? Estudos que estão relacionados com o nosso estudo, bem próximos, tá? Bem específicos. Então, sempre faça essa brincadeira. Leia o seu objetivo, beleza? E dá uma olhada na introdução. Vê se realmente a introdução está ajudando a pessoa a chegar nesses objetivos. E ir direto ao assunto, tá, gente? Eu vejo muita enrolação nos trabalhos científicos, tá? Nos trabalhos acadêmicos aí. A pessoa faz um baita parágrafo falando sobre a cultura no Brasil e o estudo, na verdade, é sobre diferentes tipos de fertilização. Então, assim, a sua introdução tem que focar em fertilização e não focar o que acontece no Brasil, quantos milhões são vendidos dessa cultura para o exterior. Não, nada disso. O seu trabalho não é disso. Tá? O seu trabalho, se não é uma avaliação econômica, o seu trabalho não deve conter aí informações detalhadas de preços, de valores, de área, tamanho de área, assim por diante. Tá? Não é o foco do seu estudo. Então, assim, ir direto ao assunto,
olhando mais ou menos o que você vai fazer na metodologia, pensando nos resultados esperados, vai ajudar você a explicar melhor a sua introdução, tá? Pense nisso também, uma outra diquinha aqui para vocês. Tenta, tenta fazer o seguinte, tenta fazer introduções de no máximo 3, 4 parágrafos e o próximo vai ser os objetivos, tá? Então tente fazer a introdução curta, tá bom? 3, 4 parágrafos, gente, eu estou falando de parágrafos de 10, 12 linhas, tá? Mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos, depende do que você está falando. Mas por que o parágrafo não deve ser tão curto? Principalmente aí na introdução, mas em qualquer momento da sua dissertação, do seu trabalho. Um parágrafo curto demais, você não consegue desenvolver bem uma ideia, tá? Você pode jogar a ideia bem jogada, e aí você, no próximo parágrafo, você ou vai ter que explicar essa ideia, então você deveria ter unido os dois parágrafos, ou você muda de assunto, ficando toda quebrada a sua introdução. Então, fazer introduções com parágrafos mais longos, tá? Parágrafos aí com mais de 9, 10 linhas, onde você consegue desenvolver um raciocínio e já preparar para o próximo parágrafo, onde você vai desenvolver um novo raciocínio, é uma ideia muito interessante de vocês estarem pensando. E por que 4 parágrafos, né? 3, 4 parágrafos? Porque já dá tempo, tá? No primeiro parágrafo você faz um arcabouço mais geral, no segundo trabalho você já guia o seu estudo, já direciona falando de estudos que são feitos aí, né, próximos ao que você vai fazer. E no próximo, no último parágrafo, você já vai bem para o específico mesmo, tá? Você já vai direcionando bem para o objetivo. Então, assim, é possível você fazer isso com 3 parágrafos. Eu coloco 4 porque eu gosto particularmente de fazer um parágrafo específico explicando os principais resultados que a gente tem hoje, antes do seu trabalho, tá? O que o pessoal mais fez de interessante aí nos últimos 5, 10 anos na sua área de atuação, que tem a ver especificamente com o seu estudo. E compilar um pouquinho, olha, os resultados têm falado mais ou menos isso, e o nosso, o que a gente tem diferente? A gente vai fazer isso, isso e isso, de diferente dos outros. E aí esse já vai para o objetivo, tá? Como eu falo sempre, tá? Eu não estou fazendo regras aqui, mas são dicas para você melhorar a sua introdução. Não faça para introduções com mais de uma página e meia, tentem fazer com no máximo uma página e meia, tá? Porque hoje em dia as revistas estão exigindo cada vez menos espaço, né? Menos texto. E mais diquinhas de elaborar a introdução, tá? Eu vou fazer um vídeo só mostrando para vocês como que eu faço quando eu vou trabalhar com um assunto novo, tá? Mas essas dicas aqui são importantes, vou deixar aqui no material para vocês. Antes de você sair escrevendo, antes de você pegar e falar assim, vou escrever sobre determinado assunto, leia, tá? Leia sobre aquele assunto. Depois o que você faz? Lê mais um pouco, tá bom? E depois, mais um pouco. Você precisa ler pelo menos, tá? O ideal aí seria você ler pelo menos uns 30 artigos relacionados com o estudo que você vai fazer antes de você fazer uma boa introdução. Nossa, Wagner, mas aí fica difícil demais, né? Vou ter que ler 30 trabalhos? Olha, gente, provavelmente a sua dissertação aí vai ter uma grande quantidade de leitura, tá? Muitas vezes a gente faz a leitura pensando muito na discussão. Mas quando você lê bastante, já para fazer a introdução, você meio que já até sabe como você vai fazer o seu trabalho, tá? Então, o ideal era ler pelo menos uns 30 artigos aí, para você entender sobre a sua área de atuação, tá? Principalmente quando você não tem experiência nessa área de atuação, para você comparar artigos diferentes, artigos mais regionais com artigos aí que tem uma escala maior, tá? Uma escala mais regional, uma escala mais global. E aí você vai aprender, vai ir se tornando um especialista nessa área, tá? Eu fiz minha dissertação com formigas. Quer dizer que eu sou especialista em formiga? Não, não é não. Tá? O seu diploma pode falar isso, mas às vezes você não entende direito sobre o assunto porque você não leu o suficiente, você não foi atrás o suficiente. O campo é uma parte importante, mas é só uma parte do seu trabalho, tá? Então, você tem que ler e ler bastante, tá bom? Muito sobre o assunto.
Não vou falar um número mágico aqui, né? Eu falei que 30 artigos eu já começo a considerar suficiente para você fazer uma boa introdução. Mas depende, às vezes na sua área de atuação o assunto é muito difícil, muito específico, você tem que ler mais, tá? Então varia isso também. Eu vou explicar para vocês como fazer um fichamento, tá? É uma coisa que infelizmente a gente não aprende direito na graduação, isso não é ensinado para a gente, é uma falha muito grande, tá? Isso não ser ensinado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, já que vocês estão seguindo a carreira acadêmica, é fundamental saber de algumas coisas e perceberem formas diferentes de organização de dados, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço, não que seja a melhor forma, mas é uma forma que me ajudou muito, tá? Eu aprendi isso e me ajudou muito. Organizar as ideias. Você só vai conseguir organizar as ideias, tá? Se você ler bastante. Não adianta você querer fazer uma boa introdução pegando um trabalho do seu professor como referência e tentar fazer parecido com ele. Não vai, tá? Não vai ficar bom. Vai ficar no máximo um trabalho parecido com o seu professor. No máximo. E quem disse que ele realmente fez uma bela introdução nesse artigo, tá? Então, assim, não façam isso. Leiam trabalhos de diferentes pessoas, diferentes localidades, tá? Diferentes regiões para você melhorar aí, entender como você pode melhorar a sua forma de escrever, tá? E ver como que os outros artigos organizam as suas ideias, né? Quando você começa a ver isso, eu acho que ajuda muito a gente a fazer a nossa própria introdução. Porque aí você começa a perceber o que é uma introdução boa, o que é uma introdução não tão boa, e usa as boas como exemplo para você, tá? Ok, escrever uma linha de raciocínio que você deseja seguir, tá? Entra junto com a questão de organização das ideias, ajuda bastante. E você vai ver que nem sempre a introdução funil, que é aquela que eu expliquei anteriormente, é a mais adequada. Às vezes você já pode ir diretaço no assunto, porque aquele assunto ele já é muito discutido na bibliografia, você não precisa rodear demais, então você não precisa fazer uma introdução funil, tá? Tem gente que faz a introdução inverso, tá? O funil ao inverso, sai do específico para chegar ao geral. Dá certo também, tá? Eu acho que é mais difícil, mas dá certo também. Mas o mais importante é aqui você tentar pensar, bom, peraí, vou fazer um parágrafo disso, depois daquilo, depois alguns resultados que o pessoal tem encontrado, e aí eu direciono para o meu trabalho especificamente, tá? Tente fazer isso, tente criar essa linha de raciocínio, tá bom? E, obviamente, os trabalhos têm que ser conectados entre si. Você não pode quebrar o assunto do nada, tá? Você está falando lá de produtividade de laranjas, e aí do nada, no próximo parágrafo, você pega e fala assim, e os fungos? Não, você não pode fazer isso, tá? Você tem que dar continuidade. Termine o parágrafo anterior falando de fungos. Olha, a produtividade da laranja pode ser atrapalhada por presença de fungos. Beleza. Próximo parágrafo, os principais fungos são... E aí você discorre, né? Explica melhor essa situação. Mas aí você mudou, você estava num parágrafo de produtividade, foi para um parágrafo onde você vai trabalhar com doenças causadas por fungos. Tá? Só dando um exemplo aqui bem hipotético. Então, é necessário que os trabalhos tenham conexão entre si, tá? Que sejam coesos entre si. Bom, aqui eu vou colocar um exemplo, porque eu acho que exemplos é o que mais ajudam vocês a fixar o conteúdo, tá? Olha aqui um exemplo de uma elaboração de uma introdução. Olha como que eu organizei. Bom, primeiro, eu vou iniciar do geral para o específico. Então, já é uma decisão que eu estou tomando antes de fazer minha introdução. E o exemplo aqui vai ser um estudo de doenças causadas por fungos em culturas de eucalipto. Tá? Primeiro parágrafo, eu posso falar o que são fungos. Tá? Eu posso falar as principais doenças causadas por fungos, já direcionando para cultivares de eucalipto, tá? Diferentes de cultivares de eucalipto. Poderia ser um bom primeiro parágrafo. Um segundo parágrafo poderia ser: quais são os principais tipos de fungos, tá? Classes, ordens, causadores de doenças em eucalipto, tá? Note que o primeiro parágrafo ele pode ser interessante, mas se eu fizer um bom segundo parágrafo já direcionando para eucalipto, o primeiro parágrafo talvez seja até desnecessário, tá? Mas é possível, então eu vou manter aqui o desenvolvimento do raciocínio.
Terceiro parágrafo. Quais são os principais danos que esses fungos causam? Então, olha aqui. Primeiro eu estou falando de fungos de maneira geral. Depois eu estou falando de classes, ordens, famílias que causam muitas doenças. E dentre todas essas doenças, quais são as principais, tá? Que afetam culturas de eucalipto? E em geral, quanto que se perde de eucalipto em termos de produtividade quando eles têm esses fungos, tá? Então note que assim é um parágrafo interessante, é um parágrafo importante, mas às vezes no meu estudo eu não vou trabalhar com um fator econômico, então talvez também seja um parágrafo que mesmo interessante, em algum momento você decida tirar. Mas essa estruturazinha aqui, ó, eu acho bastante interessante. Eu acho que não ficou ruim, não. Um quinto parágrafo. Quais são os estudos mais recentes? Tá? Onde que está faltando conhecimento e eu vou fazer o meu trabalho para fechar um pouco mais desse conhecimento? Qual a importância do seu trabalho no cenário atual? Né? Hoje em dia, o seu trabalho é importante por quê, para quem? Tá? Uai, Wagner, peraí, você falou nos slides anteriores que introdução, 3, 4 parágrafos, estava ótimo, e que você fez 5. Pois é, não tem uma regra, tá? Eu não quero trazer regras para vocês. Mas perceba que de 5 parágrafos eu conseguiria cortar pelo menos 2, tá? Então ficaria uma introdução com 3 parágrafos. Mas essa estrutura eu acho que é bacana, é adequado, sai do geral, né, bem geral dos fungos, e vai direto aí, vai seguindo um raciocínio direto para mostrar a falta de conhecimento que a gente tem sobre o assunto, e aí eu falo do que eu vou fazer, tá? Então, no meu trabalho, a gente propõe a fazer tal coisa, e aí depois você vai para o objetivo. E aí o sexto parágrafo seria o objetivo, tá? Em algumas universidades o objetivo é separado, em outras o objetivo é junto, artigo científico é a mesma coisa, tem separado e junto. Eu, hoje em dia, tenho percebido que o objetivo está ficando junto da introdução, porque no final das contas, né, a introdução já guia o seu objetivo. Mais dicas, tá, gente? Evite frases muito extensas, cheias de vírgula. Vou colocar exemplos ali para vocês. A gente aprende, né, quando é mais novo, a fazer parágrafos longos, né, parágrafos extensos, cheios de vírgulas. Mas, na verdade, aquilo que a gente aprende no ensino médio, ensino fundamental, é para a gente aprender a usar vírgula, não para a gente aprender a ficar escrevendo assim, tá? Parágrafos e frases extremamente extensas, tá? Imagina você pegar um artigo que tem uma frase lá de 25 linhas, que é extremamente cansativo, tá? Ocupa a página inteira, então não faça isso, tá? Cansa o leitor. Faça frases objetivas, aprenda a fazer frases curtas, vai ajudar você até na hora de traduzir o seu artigo para o inglês, tá bom? Outra diquinha, não use linguajar coloquial, tá? Sempre que parece que você está conversando com uma pessoa, né, um na frente do outro, e vai gerar um linguajar coloquial na sua escrita. Então tome cuidado com isso, tá? Tente sempre usar termos técnicos e evitar linguajar coloquial, tá bom? Wagner, eu escrevo na primeira pessoa, na terceira pessoa? Olha, gente, hoje em dia você pode escrever na primeira pessoa, não tem problema, tá? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e assim por diante. Geralmente a gente usa na primeira pessoa do plural, porque a gente está num grupo de pesquisa, tá? Então nós hipotetizamos tal coisa, nós realizamos tal coleta de dados e assim por diante. Pode, não tem problema nenhum. Aqui no Brasil é até mais comum na terceira pessoa, né? A gente usa o infinitivo e faz na terceira pessoa, mas tanto faz. Agora, fazer na primeira pessoa, ou no plural ou no singular, não significa que você pode usar linguajar coloquial, tá? Você vai continuar com termos técnicos, mas quando você falar de resultados, você vai falar que os resultados mais importantes foram tal, tal e tal, beleza? E nós acreditamos que isso, isso, isso e isso, tá? Discutindo aquele resultado. Pode, tá bom? E é usual hoje em dia. Então, mas evite linguajar coloquial, não interessa se você vai fazer na terceira pessoa ou se você vai fazer na primeira pessoa. Isso é óbvio, né? Ter um objetivo e hipótese clara vai te ajudar a fazer uma introdução melhor, vai te ajudar a fazer uma discussão melhor e assim por diante. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre esses outros tópicos, então aqui eu não vou falar bastante, mas dificilmente uma introdução boa leva para uma discussão ruim, tá? E muito frequentemente uma introdução ruim
leva para uma discussão ruim, tá? Então, introdução boa, provavelmente você vai conseguir fazer uma boa discussão. Introdução ruim, vai ler mais, porque senão sua discussão vai ficar bem fraca, tá bom? E nunca volte a um assunto já descrito na introdução. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Você fala lá de uma doença causada por uma larva tal, no primeiro parágrafo. Aí chega no terceiro parágrafo, você pega e fala dessa larva tal de novo, tá? Explicando o que ela faz, assim por diante. Não, você já deveria ter feito isso lá no primeiro parágrafo, então, tá? Então não volte a assuntos, não cometa esse erro. Eu vejo muito comum o pessoal falar assim, eu trabalhei com um efeito tal no primeiro parágrafo. Aí de repente chega no quarto parágrafo, o efeito tal, isso. Não, tá? Você está voltando. É claro que na hora do objetivo você pode voltar, tá? Mas durante a introdução não é muito recomendado não, tá bom? Bom, aqui um exemplo, tá? E esse exemplo aqui, eu peço que vocês leiam ele, tá? E veja se vocês conseguem aí cortar esse parágrafo em várias pequenas frases, tá? Bom, eu vou ler só um pouquinho aqui e eu vou me cansar no meio, tá? A declividade da superfície do solo produz, em conjunto com outros fatores, uma variedade de situações ambientais, tais como gradientes de umidade no solo entre o topo e a base da vertente, favorecimento do transporte de partículas de solo ao longo do perfil, interferência na organização vertical do dossel, ocasionando variações dos ângulos de penetração e distribuição de luz no interior das florestas. Fecha o olho e tenta lembrar das primeiras palavras que foram faladas nesse parágrafo. Tenta lembrar do assunto, do raciocínio do assunto. Dificilmente você vai conseguir. Faz esse teste, tá? Ou então quando você estiver lá no finalzinho, né? Lá quando você estiver lá, e geração de aspectos, você fecha o olho e fala assim, não, deixa eu tentar lembrar o que o parágrafo estava falando. Geralmente já se perdeu. É tanta ideia numa coisa só, numa frase só, tá? Que já se perdeu, tá? Então coloque ponto final. Cadê os pontos finais aí, tá? Coloque ponto final, mude de assunto aos poucos, não desenvolva tanto uma ideia a ponto dela ficar complexa demais para o seu leitor. Mais exemplos, tá? As florestas da região são fragmentadas. Ponto final. Existem diversos impactos antrópicos causadores da fragmentação. Gente, fragmentação, a ideia de fragmentação está duas vezes, tá? Em duas frases, uma em sequência da outra. Será que você não consegue unir essas duas frases? Faz um teste aí. Tenta você unir essas duas frases. Poderia ser mais simples, tá? As florestas da região apresentam diversos impactos antrópicos causadores ou oriundos da fragmentação. Pronto, você já pegou duas palavras, virou uma só, duas frases, uma só, tá bom? E a pessoa ainda continuou, né? Atualmente o principal impacto é a expansão agropecuária, mas impacto já falou aqui em cima. Então quer dizer, você poderia pegar essas três frases e fazer uma só, tá? Bom, qual dos dois trechos de resultado de discussão abaixo são melhores? Tá? Eu estou dando exemplos aqui, tá? Para me chamar a atenção algumas coisas. Dá uma olhada nessa frase e nessa. Qual que você prefere? Qual que você acha que está mais científica, está mais técnica, está menos coloquial? Tá? Bom, vamos lá, né? Se quiser dar um pause, faça você o exercício, mas aqui eu vou falar para vocês. Os Palterra. Agora você imagina uma pessoa que não trabalha com cerrado lendo isso. Você vai falar assim, mas o que está acontecendo aqui? Né? O que a pessoa está falando? Morreram menos com a passagem do fogo do que as embaúbas. Tá? Ok, Palterra é um nome popular, embaúba é um nome popular. Mas, gente, vamos lá, né? Vocês estão no mestrado. É o nome popular que você vai usar? Ou será que não é melhor usar o nome científico? Tá? Em alguns casos pode usar o nome popular, mas muitas vezes o mundo não conhece aquela planta pelo nome popular, e sim pelo nome científico. Cuidado, tá? É aquela coisa, né? Você fica falando de milho, 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 aí uma pessoa nos Estados Unidos vai procurar um trabalho com corn e não acha o seu trabalho, porque você falou de milho, não falou de corn, tá? Mas se vocês tivessem colocado Zé a mais, com certeza ele vai pesquisar Zé a mais também e vai achar o seu trabalho. Bom, vamos seguindo. Provavelmente porque possuem casca mais grossa, gente, casca mais grossa, tá? Termo coloquial, mais espessa, tá? É capaz de proteger a planta, não que protege a planta, tá bom? E não deixar ela, nossa, pronome, gente, pronome enche o saco. Não use ele, ela, tá?
ou qualquer palavra que remita a esses pronomes, tá bom? A planta, tá? A planta, a árvore, a gramínea, tá bom? E não ele e ela. Não façam isso, tá? É um erro muito comum de escrita técnica, tá? Um erro de escrita isso daí. Agora vamos olhar o parágrafo de baixo. Qual grande flora obteve menor mortalidade de indivíduos após a passagem do incêndio em relação à Cecropia paxtáquea? Provavelmente pela presença de superespécies que confere proteção física e funciona como isolante térmico, que eu errei, né, na escrita, como isolante térmico. Então, assim, a parte de baixo tem muito mais chance de ser aceita no artigo científico que a parte de cima, tá? Se eu leio uma frase dessa, tá, uma introdução, uma discussão, eu já tenho motivo de rejeitar o artigo, tá bom? Eu tenho motivo para rejeitar. Eu, particularmente, como revisor, eu não costumo rejeitar. Eu peço para ser alterado e explico um pouco como a pessoa pode fazer, tá? Mas já é um artigo que provavelmente vai ter muitos problemas de escrita e vai ter que ser recusado. Quando acontece uma vez ou outra, né, aí a gente é um pouco mais permissivo. Bom, introdução. Você vai pegar os principais artigos, aqueles que você mais gostou de ler, aqueles que você mais aprendeu, aqueles que tinham mais informações interessantes e novas acerca do que você vai trabalhar, e vai tentar se guiar neles, tá? Tentar olhar para eles e falar assim, não, eu vou fazer parecido. Parecido, tá? Não quero que você pegue um artigo só que você achou bom e tente fazer igual, tá? Muito semelhante. Não. As ideias, a forma como a pessoa escreveu, tá? Olha as introduções. Quais introduções você gostou mais? Quais você aprendeu mais? Quais realmente saíram de um geral e foram para um específico, tá bom? Não faça introduções longas demais, tá? Já comentei sobre isso, tá? Que era mais para não esquecer. É claro que varia, tá bom? Varia. Vamos supor que você vai escrever isso sobre um assunto muito difícil e para a pessoa entender aonde você quer chegar, você precisa de uma introdução maior. Ok, acontece, tá? Mas para os nossos trabalhos, geralmente não. Gente, introdução curta demais só mostra que você teve preguiça de elaborar uma boa introdução, tá? Então, assim, Wagner, eu fiz uma introdução com 2 parágrafos e ficou bom. Ok, pode acontecer. Mas, Wagner, eu fiz uma introdução com 2 parágrafos de 5 linhas cada um. Não, aí você está de brincadeira, tá? Você gastou 2 anos de um mestrado lendo sobre aquele assunto, muito sobre aquele assunto, porque é o que se espera, né, para vocês se tornarem especialistas realmente nisso. E aí você chega com 10 linhas escritas. Tá de palhaçada, tá? Não pode fazer isso, não. Você tem que desenvolver uma ideia. Desenvolver uma ideia com 10 linhas, pelo amor de Deus, tá? Não dá, tá bom? Introdução com menos de 3 parágrafos quase sempre não traz informações necessárias para a compreensão do que você vai fazer e principalmente da importância do seu estudo, tá? Você tem que falar do porquê que seu estudo é importante, trazer resultado de outros estudos, tá? O que isso tem direcionado. Então, assim, 2 parágrafos, não, tá? Eu acho que 4 parágrafos já começa a ficar mais ok para uma introdução, tá? Varia de área para área, tá, gente? Varia de área para área. Aquele exemplo, né? Você vai fazer uma introdução para a Revista Internacional do Milho. Então, todo mundo sabe o que é milho ali, quais as variedades, quais cultivares. Então, você não precisa ficar explicando milho, você economizou um parágrafo, tá? Você já pode ser mais direto. Wagner, eu vou trabalhar com o efeito da salinização numa cultura que nunca foi estudada. Bom, então você já vai ter que fazer aí uma introdução falando dos efeitos de salinização para outras culturas, para culturas semelhantes à sua, vai ter que explicar quais são os efeitos de salinização, porque para o Cerrado é de um jeito, para um clima um pouco mais chuvoso tropical é de outro, tá? Então, assim, você vai perceber que precisa de mais parágrafos, tá bom? Bom, gente, vamos falar de um assunto aqui que é bastante relevante para a gente, tá? E eu quero trazer essa discussão aqui com vocês para que vocês pensem sobre o assunto, tá? Vamos lá. Sempre que você vai ler um trabalho e vai querer citar esse trabalho, o que você tem que fazer? Você tem que ler o trabalho, interpretar dentro do contexto que a pessoa está falando e reescrever com suas próprias palavras, tá? E depois você faz a citação.
ponto final. Tá? É claro, você pode continuar o raciocínio, bota uma vírgula e continua o raciocínio, não tem problema. Você pode aí ter várias citações dentro de uma única frase, tá? O que você não pode fazer é escrever o trabalho, escrever, ponto final, escreve mais um pouco, ponto final, escreve mais um pouco, ponto final e cita no final. Tá? Porque, na verdade, a citação está relacionada com a frase e não com o parágrafo todo. Então, tome cuidado com isso. Tá? Tome cuidado para não copiar e colar coisas e sempre citar. Colocou ponto final, principalmente na introdução, tem uma citação. Ao longo da sua introdução, você tem que salientar em algum momento para que serve o seu trabalho. Muitas vezes, pessoal, quem participa aí de concorre a bolsas de agência de fomento, geralmente nós professores temos que concorrer a bolsas ou pedimos bolsa, tá? A gente tem que ter um tópico só de justificativa, às vezes até separado da introdução. Então você tem que colocar na sua cabeça que você precisa falar para que serve o seu estudo, tá? Colocar isso no seu trabalho. E aqui, né, algumas revistas até separam introdução e justificativa, tá? Não é tão comum em artigos científicos, mas várias instituições fazem isso. A justificativa é onde o seu trabalho vai chegar e quem vai atingir, principalmente sociedade, meio científico, tá? E ao final da introdução colocar os objetivos. Em algumas revistas pede para separar em tópico, mas isso é mais incomum hoje em dia. E não pode copiar parte de outros estudos. Wagner, eu copiei e citei a pessoa. Plágio. Plágio. Ah, Wagner, mas eu copiei quase que a frase inteira, mas eu mudei uma palavra. Plágio também, tá? Você tem que reescrever do seu jeito, entendendo aquele contexto. E não copiar, colar, mudar uma ou duas palavras e... Não, é plágio também, tá? Então, assim, esse e outros slides eu vou comentar algumas coisas para vocês importantes, tá? Vamos lá, o que é plágio, tá bom? É conteúdo copiado ou reescrito sem a devida citação. Copiou já é plágio. Reescreveu sem citar é plágio também, tá? E você tem que colocar a referência no final, tá? Isso não é novidade para ninguém. Olha aqui, o plágio acontece quando o indivíduo copia parte de outro trabalho de um texto, tá bom? Então, assim, às vezes a pessoa fez uma frase de, vamos supor, 3 linhas. A segunda linha te é interessante. Você pega a segunda linha, copia e cola para o seu trabalho e não faz uma releitura, não reescreve no contexto seu, tá? Você copia e cola ali, porque fica bom, ficou bem encaixadinho na sua introdução. Isso é plágio já. Então não são frases inteiras, tá? Uma parte do conteúdo já significa plágio. É claro que tem coisas que a gente copia, tá? Nome de espécie. Às vezes a pessoa faz uma explicação muito boa, a gente copia e depois só muda algumas coisas. Mas se você faz muitas não, algumas cópias ao longo do texto, existem ferramentas hoje que conseguem pegar essas cópias, tá? Aplicativos e assim por diante. E aí o seu trabalho pode ser rejeitado por isso. Cuidado. Escreve um texto que contém ideias de outros estudos e não insere créditos para o trabalho. Citação. Vamos tentar explicar o que eu quero dizer isso daqui. Eu trabalho com soja. O Zacarias fez um trabalho com soja. Aí eu pego e falo assim, o estudo do Zacarias trouxe informações muito relevantes, no quais os autores identificaram que com a aplicação de tal dosagem de tal produto, a produtividade aumenta em 15%. Gente, vamos lá. O que é importante aí? Zacarias é importante? Não, tá? O nome do autor não é importante. O importante é onde o trabalho chegou. Então você não tem que ficar citando o autor no meio do texto. Tem que pegar e falar assim, o Wagner lá de Pameri fez assim, 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 deu certo. Não, fala, deu certo em trabalho em Pameri, acabou. Tá? Então, assim, cuidado, não fica colocando crédito para os autores, tá? Já vai colocar a citação, a própria citação já é o crédito. Não fica explicando isso no texto.
É muito comum o pessoal fazer isso. Nossa, é muito comum e é um problema, tá? Bom, no meio acadêmico, o que é o plágio? Plágio é um roubo, tá? É um roubo de propriedade intelectual. A pessoa escreveu uma coisa, você vai, rouba essa ideia e coloca no seu, como se fosse seu, tá? Então, assim, se você é a favor de corrupção, se você é a favor de ladroagem, se você é a favor de bandido, plageie, tá? Você não vai sentir peso nenhum na consciência. Se você for uma pessoa séria, uma pessoa direita, quando você plagiar, você tem que sentir uma coceira no cérebro e falar assim, não, gente, eu não posso fazer isso daqui. Deixa, vamos fazer do jeito certo, tá? Que nem eu falei, uma vez ou outra, num texto aí sei lá, 30 páginas, acontece, tá? Agora, acontecer com frequência, 5, 7, 10 vezes, aí já não é coincidência. Aí você já agiu de má fé, tá? Ah, mas eu não sabia. Não interessa se você não sabia. Fez errado, tá? É, a gente está vivendo numa sociedade hoje que o não sei, ah, eu não sabia disso, parece que vira desculpa, tá? A pessoa morre de Covid e fala assim, ah, mas na época eu não sabia que não era uma gripezinha. Eu achei que era. Gente, todo mundo está falando, um monte de estudo está saindo aí, você tem que se informar, você tem que ir atrás da informação. Um estudante de mestrado não pode falar que não sabia de alguma coisa, tá? Não pode. Você tem dúvida sobre um assunto? Vai, pesquisa sobre aquele assunto e forma sua opinião. Perfeito, não tem problema nenhum você ter uma opinião contrária. Mas no caso do plágio, você vai lá e faz 7, 8 plágios ao longo do seu texto. Aí a pessoa pega e fala assim, não, seu trabalho vai ser recusado porque você foi plagiado. Ou já teve casos de professor de universidade federal que foi exonerado do cargo por conta disso, tá? A pessoa não pode falar que, ah, não sabia, ou não olhei, sabe? Não pode. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Wagner, alguma vez você já plagiou? Gente, sem querer, com certeza, tá? Uma vez ou outra ao longo do texto acontece, tá? Às vezes um parágrafo ficou muito bom em outro estudo, eu pego e modifico um pouco, porque, né, e aí eu coloco no meu, tá, mas uma vez ou outra, tá? Você não pode fazer isso uma repetição. Saiu caso ano passado, né, uma dissertação com mais de 20% de plágio. Gente, uma dissertação não pode nunca, dissertação ou tese, não lembro agora, não pode nunca passar de 5%, nunca, tá? É o que as revistas internacionais têm cobrado hoje em dia. 20% de um trabalho, imagina você fazer um texto de 100 páginas e 20 ser copiado, literal, de outros. É um absurdo, é um roubo, tá? A pessoa deveria ser presa, deveria pagar por isso, tá? Ser presa eu não sei, tá? Porque eu acho que prisão não conserta nada. Mas deveria pagar por isso, tá? Fazer serviço comunitário, pagar uma grana boa, porque ela está roubando o estudo de 10, 15 anos de outra pessoa que fez aquilo. Então, e para várias pessoas, né? Porque a gente plageia de vários trabalhos. Então, cuidado, tá? Seja sério, seja criterioso. Eu olhei, tá? Isso daqui eu fiz em 2017, quando eu ministrava a disciplina de metodologia para graduação, para explicar para a graduação sobre plágio, tá? E eu fiz uma pesquisa no Cielo, bem rápida, sobre plágio, e lá tinha mais de 50 trabalhos entre 2013 e 2016 falando sobre plágio. Por que não usar plágio, onde que isso pode chegar. Tanto que o número de plágios aumentou, tá? O número de plágios em trabalhos aumentaram tanto, mas tanto, que a própria comunidade acadêmica está fazendo trabalhos em cima disso para tentar entender mais esses processos, tá? Como que as pessoas plagiam, o que a gente pode considerar um plágio longo, um plágio curto, um plágio deliberado, onde você agiu de má fé, de um plágio sem querer que aconteceu, tá? Então é um assunto cada vez mais divergente, cada vez mais problemático, e vocês têm que pensar nisso, tá? Tem que pensar nisso aí ao longo da carreira de vocês. Tudo que vocês forem fazer aí, respeite o estudo dos outros, cite eles, não faça plágio, tá? Faça releituras e reescritas do que você leu. Wagner, tá bom, você está falando de plágio e está aí comentando com a gente, mas como que a gente evita o plágio? Como que a gente faz para evitar o plágio? Tem alguma forma? Bom, gente, primeiro faça a citação, tá? Se você fez citação, você já está
se livrando um pouco da questão do plágio, mas você tem que reescrever o texto, tá? Não pode ficar semelhante ao que o autor falou. Essa é uma diquinha que eu dou para todo mundo. Vai colocar um ponto final? Coloca uma citação. Não deixa para citar no final do parágrafo, tá? Cite no final da frase, tá bom? Então, todo ponto final é o final de uma frase. Faça uma citação ali, tá? Antes do ponto final. Ah, Wagner, mas eu usei um trabalho só para fazer um parágrafo de 3 frases. Bom, então vai ler mais. Vai ler mais sobre o assunto para você citar outros autores, tá? Não tem cabimento você ler um autor e fazer uma frase baseada nesse único autor. É uma falta de leitura isso, tá? Uma incompetência da sua parte, tá bom? Então vai ler mais trabalhos. Citações podem ser feitas no meio de uma frase, tá? Não tem problema, vocês vão perceber isso em artigos internacionais, é muito comum. Não reescrever literalmente sentenças, tá? Às vezes a gente muda uma palavra, dá uma, duas, três palavras de uma frase e acha que não fez plágio. Fez sim, tá? Não adianta trocar palavras, substituir palavra, continua sendo plágio, tá? Você tem que reescrever literalmente. Você tem que reescrever o que você leu de uma forma diferente, tá? Vamos lá. Recomendado que os textos e ideias consultadas sejam apresentadas com as próprias palavras do autor, mantendo assim a uniformidade da escrita. As próprias palavras do redator é você que está redigindo, tá? Então é com suas próprias palavras, tá bom? E essas citações que a gente faz, a gente chama de citações indiretas, que é a que a gente só coloca o nome do autor no final, tá? Citação direta é aquela onde você transcreve exatamente o que o autor falou, tá? É muita coisa, né, gente, para ser falado e às vezes eu mesmo esqueço do que tinha no slide, tá? Bom, cópias literais ou transcrições, bom, aqui eu acho ideias, tá? Errei aqui. Eu acho que fala, já está falado por si só, já comentei, tá? Acima. Mesmo que você inserir ideias na configura-se plágio, tá? É aquela coisa de você mudar algumas palavrinhas e achar que não é plágio. Então, assim, a principal maneira de evitar plágio é o outro autor fez uma frase lá de 4 linhas explicando o resultado dele. O que você faz? Pega essas 4 linhas, pega só o que é principal e reescreve isso com as suas palavras. Então, 4 linhas vira aí uma linha, meia linha, tá? E aí, com certeza, você não fez um plágio, tá bom? Então, sempre que a gente faz um resumo de uma ideia, ou quase sempre, né, a gente já consegue se livrar aí da chance de ter cometido um plágio. Wagner, tem outras formas de detectar plágio? Porque assim, convenhamos, né? Eu não vou ler 500 artigos para ver se eu estou plagiando desses 500. Então, como que eu faço? Bom, gente, você vai ter que ler muito, certo? Bastante aí. Então, você vai perceber maneiras diferentes de você escrever um conteúdo, tá? Ao fazer isso, quando você leu vários trabalhos, você vai pegar um pouco vamos dizer assim, das manias que cada autor tem, do estilo de escrita que cada autor tem. Então, o que acontece? Você vai escrever de um jeito parecido com de todo mundo, mas diferente de todo mundo. Então, você não vai cometer um plágio. Tá? Existem livros, tá? Existem trabalhos ensinando como fazer projeto, como evitar plágio e assim por diante. Mas eu acho que as dicas que eu dei para vocês ou são suficientes ou já dão uma ideia boa para vocês não fazerem isso, tá? E eu acho interessante que nesses trabalhos, né, fazem as explicações de como você vai constrói hipótese, formula um problema e assim por diante. Eu não vou ficar muito explicando essas questões aqui não, mas eu achei interessante deixar aí um slide mostrando para vocês que tem pessoas que trabalham com isso e ensinam a gente a fazer das maneiras mais corretas, tá?
como que eu detecto um plágio? Eu, Wagner, tá? Tem duas formas. Ou eu pego um parágrafo do aluno que eu acho, falo, eu já li isso em algum lugar, copio e colo no Google, é uma das formas que eu faço. Ou, o que eu faço, tenho feito mais recentemente, eu uso ferramenta para detectar software, tá? A primeira vez que uma revista me pediu, perdão, a primeira vez que uma revista me pediu para comprovar que eu não plagiei, foi em 2017. Eles pediram para mim baixar um software e jogar o meu arquivo no software ligado à internet. O software procurava na internet por outros trabalhos, tá? E verificava se o meu estava plagiando de outros trabalhos e saiu uma porcentagem de plágio, tá? E aí a revista, baseada nessa porcentagem de plágio, ela pedia para a gente mandar aí o final do formulário, que saía essa porcentagem, né, desse formulário que saía no aplicativo. E aí você mandava para a revista em anexo, e aí ela comprovava que você não plagiou. Eu acho muito interessante, tá? Se você procurar na internet, vai ver vários. Eu uso o CopySpider, tá? É o que eu tenho acostumado a utilizar. Todos aqui são gratuitos, tá? Dá uma pesquisada. Se eles não são gratuitos é porque mudou, tá? Porque na minha época que eu pesquisei era. Mas o CopySpider ele é gratuito para você utilizar aí, então dê uma olhada, tá bom? E como eu disse, né, quando a gente está lendo um assunto que a gente já leu várias e várias vezes, a gente consegue detectar plágio só na leitura, tá? Mas hoje em dia, como a gente avalia trabalhos, às vezes até diferente, muito diferente do que a gente faz, né? Alguns, tá? Às vezes a gente é avaliador de um trabalho que não é muito da nossa área, aí joga no CopySpider, joga num farejador de plágio aí, você vai conseguir verificar isso. Acostume-se, tá? Acostume-se a fazer isso com os seus textos. Eu acho bastante interessante vocês pensarem nisso, tá? Tudo bem, você pode verificar no Google também, que nem eu fazia, né? Faço de vez em quando, para ver se a pessoa plagiou. Mas usar o CopySpider eu acho uma boa, tá? Wagner, tem plágio acidental? Tem plágio acidental, tá? Mas cuidado para você não cometer muitos plágios acidentais, porque aí configura-se falta de conhecimento, para não falar má fé, tá? Aqui é só um exemplo, né? As árvores de grande porte de floresta da região possuem altura superior a 25 metros. Parece que eu fiz essa frase, ela é minha, tá? Mas alguma pessoa já trabalhou na minha região e já teve essa conclusão, ou próximo dessa conclusão, tá? Altura superior a 23 metros, 23,5, 24,5, e aqui eu quis arredondar. Se eu não citei, é plágio. Então, assim, cuidado com as coisas que vocês escrevem na introdução. Por isso que eu falo, colocou ponto final, cita alguém. Ponto final, cita alguém. Na discussão aí vai ter coisas suas, né? Mas na introdução não, tá? Na introdução não é muito. Por enquanto não. Vai chegar um momento em que você vai conseguir colocar algumas coisas na introdução sem citação, mas por enquanto não, tá? Então evite ao máximo não citar na introdução, é a mensagem desse slide, tá bom? E eu quero que vocês tenham isso em mente. Bom, pessoal, eu coloquei algumas dicas para você evitar de fazer plágio. Mas eu acho que todas elas eu já falei anteriormente, tá? Aqui é só para ter um slide para vocês terem isso, tá? Mas eu já comentei, né? Quando você se baseia em vários autores, você escreve diferente de todos eles, tal. Então, e assim, tente pegar ideias, né? Seriam 5 trabalhos do mesmo assunto, que está falando da mesma coisa, você vai conseguir pegar ideias diferentes e fazer um parágrafo seu, tá? Bom, Ctrl C, Ctrl V, não façam isso, tá? Só para você organizar as ideias pode, mas para você escrever o seu texto final não. Cuidado com a introdução Frankenstein. O que é a introdução Frankenstein? Você pega um parágrafo bom de um artigo, outro do outro, outro do outro, outro do outro, outro do outro e faz uma introdução. Os parágrafos podem ser bons, mas a conexão entre eles não, tá? Então cuidado com essa introdução Frankenstein, um pedaço de cada trabalho, né? Cada estudo que você leu. Bom, existe plágio em figuras e tabelas, Wagner? Existe também, tá?
eu não vou ficar explicando isso para vocês, não está na ementa aí, né, de Seminários 1, mas eu acho bastante interessante vocês terem essa noção, tá bom? Então, figuras, tabelas, gráficos, se você for citar, você tem que colocar modificado de, tá? Adaptado de, algo nesse sentido, para não se configurar em plágio. Wagner, mas eu peguei um lado de uma tese, não foi publicado o artigo. É plágio do mesmo jeito, tá? Apropriação intelectual, você não pode fazer isso, tá bom? E tentem não repetir a mesma imagem, mesmo que ela for sua, em 2, 3, 4 trabalhos, tá? Se for de área de estudo, até que vai, mas se for de algum resultado, não façam isso, porque pode configurar autoplágio, tá? Aqui eu tinha até esquecido, tá, gente? É muito conteúdo, às vezes a gente esquece um pouquinho, né, de tudo que a gente colocou. Vamos supor que você achou aí uma monografia num site, tá? Eu estou usando o EBA, né, o exemplo ali que eu estava falando. Eu estou usando o EBA como exemplo porque eu já vi isso, tá? A pessoa foi lá e citou o EBA, ou citou o Wikipédia, ou citou o Google. Não, tá? Você tem que ir no trabalho, ler o trabalho, entender o trabalho para depois citar, tá? Senão é a mesma coisa que acreditar em blog, tá? Autocitação é possível? Eu já estou terminando, viu, gente? Eu também estou cansado já. Autocitação é possível? É sim. Autoplágio, tá? Autocitação não, autoplágio é possível? É sim. Quando você publica os mesmos resultados, quando você fala exatamente a mesma frase em 2 trabalhos, quando você usa a mesma tabela, figura gráfica. Mesmo que a discussão é diferente, se você usar a mesma figura, a mesma tabela, o mesmo gráfico, é plágio, então cuidado com isso. O autoplágio ele também ele é pego, tá, por essas ferramentas de plágio, então, né, porque ele não sabe que é você que escreveu, então às vezes a revista te rejeita um trabalho por causa de autoplágio, então cuidado com isso, se bem que eu acho difícil isso acontecer. Vamos lá, consequências do uso de plágio. Já teve professor que foi exonerado, já teve pessoas que foram multadas por uso de plágio, tá? Várias vezes, tem vários exemplos aí. Basta você fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber isso aqui. Teve gente que já foi exonerado, já falei. Um caso famoso em 2011, tá? Outro caso famosíssimo, ano passado aconteceu. Pessoas que usaram imagens ou texto de outros autores. E existem sentenças acadêmicas, tá? Como assim sentenças acadêmicas? Vamos supor que eu sou da sua banca de dissertação, estou lendo sua dissertação e pego e vejo que você cometeu plágio 7, 8 vezes. Chega no final da banca, eu pego e falo assim, olha, seu trabalho é muito interessante, mas eu reprovo por plágio, ponto final. Acabou, eu posso, tá? É direito meu como avaliador, porque eu percebi que você cometeu uma falha grave. Plágio é falha grave, tá? Plágios recorrentes são falhas graves. Então, essas sentenças não legais, como você ser reprovado, também ocorrem, tá? O seu artigo ser reprovado por plágio e assim por diante, tá? E você vai perder em credibilidade, tá, gente? Vamos supor que o Wagner foi pego aí num caso de plágio. Aí eu mando um artigo sem nenhum plágio para outra revista. O editor já vai olhar com, sei não, isso aqui, hein? Às vezes o editor até dá uma desculpa e já rejeita o seu trabalho, porque ele já não confia em você, tá? E confiança é uma coisa que se perde uma vez só, tá? Confiança não é uma coisa aí que a gente readquire. A gente conquista uma vez, perdeu, perdeu, tá? Bom, programas acadêmicos tiram nota de projetos de doutorado, reprovam, tá? Então você fez um projeto de doutorado lá e o revisor percebeu que você plagiou, você pode ser reprovado e assim por diante. Tudo isso entra aqui, tá? Bom, gente, por que eu quis falar de plágio na introdução? Porque eu acho que você tem que prestar atenção de plágio em todos os momentos, tá, do seu trabalho. Mas eu acho que na introdução é onde ele mais acontece, tá? Então eu quis trazer aqui para vocês. Wagner, mas a gente não vai cometer plágio, tá? A gente entendeu aqui que a gente na graduação já não cometia plágio.
Mas eu percebo, tá? Eu percebo aí que isso tem acontecido até com uma certa frequência em dissertações, às vezes, tudo bem, pode até ser plágio acidental, mas quando o aluno comete isso algumas vezes, a gente já fica de pé atrás e critica até o orientador, né? Tipo, oh, você tem que prestar atenção também, você tem que ver isso. É claro que assim, o responsável pelo trabalho é você, é quem está fazendo a dissertação, tá? Mas uma hora ou outra o orientador tem que puxar a orelha quando ele percebe esse tipo de situação, tá bom? Mas eu quis fazer isso aqui com vocês, tá? Eu vou mandar essa apresentação aqui para vocês, para a aula de hoje. E não vou passar exercícios sobre a introdução, tá? Já tem coisas para fazer, tem os seminários para fazer, então eu não vou passar. Eu só queria fazer uma aula boa o suficiente, ou tentar, né, fazer uma aula boa o suficiente para vocês terem um arcabouço, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.